como hoje é um dia especial, dia de domingo, dia que a gente adora ao Senhor, que a gente se reúne para celebração, e aí eu não poderia falar outra coisa senão falar de um tempo de festa, né? Um tempo de alegria pela presença de Deus no nosso meio. Então eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra simples, mas eu sinceramente espero que essa palavra possa estar sendo fundamentada no seu coração pelo Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de que Deus vai falar com a gente, e de que a gente vai receber essa palavra, e de que o Senhor, Ele vai ministrar de uma forma poderosíssima aos nossos corações, a nossa vida. Então, gente, olha só, nós estamos envolvidos num projeto maravilhoso, que é uma expedição à África para a construção de uma escola infantil, ok? Nós estaremos indo para lá na sexta-feira que vem, dia 7 de junho, eu ficarei 8 dias lá, nós já estamos com tudo pronto para comprar o terreno e construir a escola. Nós temos um missionário que está lá, que é o Hélio Bulaimo, ele é um ex-muçulmano, ele está lá e ele está cuidando de todas as coisas, e nós estaremos indo para lá para dar o pontapé inicial na construção dessa escola. Gente, impressionante como Deus age, impressionante a rapidez que Ele age, impressionante o atendimento de Deus às orações do seu povo. E aí nós estamos muito felizes com isso, porque a gente está indo para lá e a gente sabe que em 6 meses aproximadamente a gente vai estar voltando. E aí essa palavra do pastor para você é uma palavra de encorajamento para que você submeta em oração a sua vida, o seu ministério ao Senhor, para que Ele possa falar com você. Por quê? Porque dentro de 6 meses, quando voltarmos lá para a inauguração da escola, nós vamos realizar uma conferência, que nós estamos chamando CLEAN, que significa limpeza em inglês. Conferência de libertação e evangelização alcançando as nações. E aí nós estaremos lá, e aí a gente vai abrir para um grupo maior de irmãos, aqueles que desejarem estar com a gente lá, e nós vamos fazer essa conferência com 3 aldeias próximas da escola. 3 aldeias próximas. Eu só sei o nome de uma aldeia, que é Mahavi. As outras eu não estou lembrando agora. Mas são aldeias formadas por pessoas que realmente servem ao Islã, mas nós acreditamos que elas virão para o Evangelho. Nós não temos dúvida de que esses irmãos serão alcançados pela pregação poderosa do Senhor, por um chamamento de Deus na vida deles, eu não tenho dúvida. E aí então, nós já escolhemos o nome da escola, gente, que é Tempo de Alegria, ok? Olha que coisa linda, nós escolhemos isso tudo por revelação de Deus. Deus veio falando conosco a respeito disso, e aí então, eu quero que você também celebre comigo nessa manhã, a respeito desse tempo de alegria. Pastor, tem na Bíblia isso? Tem na Bíblia. E aí é interessante que talvez na sua Bíblia, e nessa versão nossa, vá estar uma outra expressão, tempos de refrigério. Em algumas outras versões, a Bíblia judaica que eu estou usando atualmente, diz lá, tempos de alívio, né? Mas há uma versão que eu gosto, que é uma Bíblia muito especial para mim, que é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia católica que eu uso, Bíblia de Jerusalém, e lá tem uma das versões que é tempo de alegria, tempos de alegria. E aí eu quero compartilhar com você esse texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20, que diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados, nessa versão que está aí aparecendo, apagados os vossos pecados, e venham sobre vocês, aí está tempos de refrigério, mas eu prefiro usar tempos de alegria, pela presença do Senhor, versículo 20, e que Ele envie o Cristo, que já antes vos foi
pregado, eu prefiro, do que indicado, a saber, Jesus, aleluia. Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é o motivo do nosso louvor, Ele é o motivo da nossa reunião. Não há como reunir-se como igreja para a celebração desse nome, sem de fato entender quem é Jesus, como o pastor Rodrigo pregou no domingo aqui. Domingo passado, tivemos uma mensagem poderosa ministrada pelo pastor Rodrigo, sobre quem é Jesus para você. Será que você compreende quem é Jesus? Será que você tem entendimento sobre, de fato, Jesus? Sobre quem é Jesus para você? E aí eu quero compartilhar de uma forma muito simples essa palavra com você. E o meu desejo é que Deus possa falar poderosíssimo ao seu coração nessa manhã. Então eu quero te pedir, dá um toquezinho aí na pessoa que está do teu lado e diz assim: não se distraia. Diga para essa pessoa: Deus vai começar a falar agora de uma maneira especialíssima. Diga para ele: não vamos perder nenhum detalhe. A obra de Lucas é uma obra muito interessante. Lucas não foi um dos 12 primeiros discípulos de Jesus. Lucas teve sim o privilégio de andar com Pedro no início do ministério do apóstolo Pedro, e depois, posteriormente, ele atendeu, porque era um médico prático, ele atendeu ao apóstolo Paulo, ele acompanhou Paulo até os dias finais da vida de Paulo. Agora veja bem, Lucas também, ele sabia escrever muito bem. Há quem diga que Lucas era um historiador, por isso ele escrevia tão bem. Por isso o evangelho de Lucas tem a sua particularidade. Lucas, ele olhava para Jesus sob a ótica do mundo gentílico. Ele olhava para Jesus e ele sabia que a obra de Jesus não seria restrita apenas à região de Israel. Ele sabia sim que a obra de Jesus iria alcançar além fronteiras. Por isso, gente, Lucas escreve esse evangelho para um amigo dele, que era estrangeiro, chamado Teófilo. O evangelho de Lucas foi escrito para uma única pessoa, Teófilo. E agora, Lucas escreve Atos dos Apóstolos, também para essa única pessoa, o seu amigo Teófilo. Muito provavelmente, e eu acredito dessa forma, que Lucas escreveu a Teófilo, porque Paulo encontrava-se preso, e certamente Lucas tinha a intenção de que esse amigo dele, Teófilo, que para mim seria alguém influente junto ao governo romano, ele poderia influenciar na soltura do apóstolo Paulo. Então, Lucas, o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, na verdade são duas partes de uma mesma obra, ok? Eles se complementam. E aí a gente vê Lucas escrevendo no capítulo 1, no versículo 1 de Atos, dizendo o seguinte: escrevi, se referindo ao seu evangelho, escrevi o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo. Esse título excelentíssimo só era dado a alguma autoridade na época. Então ele diz: escrevi o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, começando a relatar as coisas que Jesus fez e ensinou. E aí é interessante que ele diz que Jesus, ele se manifestou depois de morto, se manifestou ao povo, estando no meio do povo por 40 dias, instruindo o povo a respeito do reino de Deus. E isso Lucas diz que ele fez pelo Espírito Santo. Então, nós entendemos que a inauguração da igreja de fato se dá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, que era uma festa nacional, que reunia nações de todo o mundo da época em Jerusalém para a adoração do nome de Adonai, do Senhor. E aí é interessante que naquele dia de Pentecostes, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 1, estando todos reunidos no mesmo lugar, eles estavam juntos,
Eles estavam reunidos, havia unidade entre eles, havia comunhão entre eles, havia adoração entre eles. Eles não queriam outra coisa senão adorar ao Senhor. E aí um lance que me chama a atenção e é muito legal a gente perceber, que por exemplo, no versículo 4 de Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo encheu aquela casa. E a Bíblia diz que eles que viram pousar sobre cada uma daquelas pessoas línguas repartidas como que de fogo. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí houve uma tremenda balbúrdia. Sabe por quê? Porque havia gente de todas as nações da terra da época ali. Eles estavam no aposento alto, cerca de 120 pessoas adorando a Jesus. E eles de repente começaram a ser batizados com o Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas. E a Bíblia diz, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E as pessoas que estavam fora daquela casa, passando, quem sabe, nas ruas, os ouvia falar na própria língua das nações em que eles eram nascidos. E aí começou-se a dizer, eles estão embriagados, eles estão cheios de vinho, a essa hora da manhã, 9 horas da manhã, está todo mundo bêbado. Eles não estavam bêbados, gente, eles estavam sentindo uma alegria como até então nunca jamais haviam sentido, aleluia. E eu quero te dizer que esse é o tempo de alegria para os dias de hoje, a presença do Senhor se manifestando na vida da igreja, aonde Deus se manifesta a alegria, aonde Deus se manifesta a milagre, aonde Deus se manifesta a língua, aonde Deus se manifesta a comunhão, a unidade, a sinais, prodígios e maravilhas. E eu quero te dizer, agora nesse momento, o Senhor também está se manifestando à sua igreja, trazendo alegria. E eu quero dizer, seja cheio, meu irmão, seja cheia, minha irmã, do espírito de alegria que vem da parte do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, sabe, eles estavam tão cheios, que para eles não importava o que as pessoas estavam pensando. O que importava era aquele momento. O que importava era o que eles estavam recebendo. O que importava era a experiência sobrenatural que eles estavam vivendo. O que importava não era o que eles iriam fazer dali para frente, nem o que aconteceria com eles. Era de fato o que Deus estava fazendo na vida deles. Eu quero dizer, você que entrou aqui talvez descrente, incrédulo de que Deus pode operar maravilhas na sua vida, eu quero te encorajar. Abra o seu coração, rasgue o seu peito e diga, Deus pode vir com o seu poder, com o seu milagre, com a sua unção, e enche a minha vida, porque eu declaro que daqui para frente, pelo tempo da alegria que é chegado na vida da igreja, pela presença do Senhor, eu e você teremos uma conduta diferente. Aleluia, aleluia. Eles estavam cheios. E a Bíblia em Atos capítulo 2 verso 6 diz assim, Osmar: e correndo aquela voz. Eu gosto dessa expressão. E ouvindo-se, pois, aquele ruído. Na versão atualizada diz, e correndo aquela voz. Na versão revista e corrigida diz, e correndo aquela voz. Puder projetar na Almeida corrigida fiel, não? Tá, então deixa na atualizada. Aqui diz, e ouvindo-se, pois, aquele ruído, aquele barulho. Eu gosto da revista corrigida e fiel que diz, e ouvindo e correndo aquela voz, a multidão ficou perturbada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua em que eles foram nascidos. Mas o que aquela gente que eles diziam estar embriagado estava falando? O que aquela galera que estava reunida naquele aposento alto daquela casa, um terraço, estava falando?
eles estavam falando da vida do outro, eles estavam falando que o judaísmo estava fracassado, eles estavam falando que o seu Jesus estava morto, pregado numa cruz, eles estavam falando que dali para frente eles não tinham mais esperança de viver. Não, eu quero te dizer, eles estavam tão cheios da alegria da presença do Senhor, que eles não falavam outra coisa senão das maravilhas e grandezas desse Deus. Aleluia! Você pode dar um aplauso a Ele. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Redentor nosso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Sabe, a mensagem apostólica é mensagem de poder. Pedro no dia de Pentecostes estava cheio do poder de Deus. Atos capítulo 2, verso 38. A mensagem de Pedro não era outra senão de arrependimento. Sabe, Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vocês sejam batizados. Cada um de vocês seja batizado. Cada um de vocês seja batizado, sabe para quê? Para remissão, ou para perdão dos pecados, aleluia. E eu quero te dizer que a base da mensagem evangélica, que diz que um tempo de alegria é inaugurado na vida do povo que crê, é exatamente essa: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Agora, o arrependimento, ele é provocado pela fé em Jesus. É necessário ter fé que Jesus é o Messias que ressuscitou. Sem isso é impossível, Tiago. É impossível alcançar ou abraçar a salvação. Sabe, é necessário crer que Jesus é o Messias, que tudo que Ele manifestou aqui, e é difícil das pessoas entenderem isso. Talvez haja alguém entre nós aqui nessa manhã que esteja com a maior dificuldade de entender isso. Meu querido e falecido paizinho, ele tinha essa dificuldade. Eu e a pastora Kelly, quando evangelizamos o papai, ele dizia: espera aí, você me falar de Deus, tudo bem, eu até posso pensar em Deus, mas você me dizer que Deus se fez homem em Jesus, aí para mim isso é difícil. Ele dizia: para mim Jesus é um homem comum. Queridos, isso levou tempo. Todas as vezes que tínhamos oportunidade, nós falávamos do plano da salvação para ele. Um belo dia, para cumprir que a palavra de Deus jamais volta vazia, para cumprir que a palavra de Deus diz que para o Senhor não há impossíveis, a gente numas férias na casa de praia, nós sentamos com ele, e aí de repente ele pergunta: vem cá, vocês podem me falar alguma coisa de Deus, de Jesus? E aí a pastora Kelly rapidamente apresentou a ele o plano da salvação. E em seguida ela perguntou para ele, ela disse: seu Jair, o senhor agora consegue crer em Jesus? Ele disse: eu creio em Jesus. E aí, como ele já tinha ido no nosso encontro com Deus, lá no encontro com Deus ele atendeu o apelo. E aí ele chegou para a gente e perguntou: vem cá, e aquele negócio que tem na igreja de vocês? Que negócio? Aquele negócio do banho que mergulha, como é que é isso? Eu falei: o batismo, pai. E aí nós falamos com ele sobre o que é o batismo e perguntamos: você deseja ser batizado? Ele disse: sim, eu desejo ser batizado. Então nós o batizamos na piscina da casa de praia, para a glória de Jesus. Ele partiu salvo.
Sabe? Fé de que Jesus é o Messias que ressuscitou. Essa experiência metafísica de entender o plano espiritual é muito difícil para algumas pessoas. Algumas pessoas estão presas às coisas deste mundo, e aí é muito difícil compreender as coisas do Espírito. Por exemplo, quem não compreende a vida eterna, tem dificuldade de entender que essa existência aqui, desse corpo físico, vai terminar, e que uma nova existência continuará, porque esse corpo físico é apenas o veículo do Espírito. Então é interessante que a gente perceba que a vida eterna é algo que transcende esta vida aqui, que a vida eterna é algo que vai além desta vida que está nesse corpo. E aí, por exemplo, se eu estiver muito preso às coisas da carne, se eu não deixar, os médicos que estão aqui presentes, se eu não deixar acontecer uma necrosar a minha carne, matar a minha carne, para que eu possa viver do Espírito, eu não vou entender a vida eterna. E aí é necessário mudança. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo dizendo: eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Agora é necessário entender que Jesus, que é Deus, se fez homem e habitou entre nós, e todos nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, como está escrito em João capítulo 1, versículo 14. E é necessário entender que nele, Jesus, habitava corporalmente toda a plenitude de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora veja bem, sem fé de que Jesus é o Messias que ressuscitou, é muito difícil compreender isso. É muito difícil ter essa experiência sem essa fé. Essa fé não pode estar dissociada da nossa experiência existencial aqui e agora. E aí, quanto mais a gente estiver preso às coisas desse mundo, mais longe de Jesus, mais longe desse relacionamento a gente vai estar. Por exemplo, quem é preso a patrimônios, quem está preso aos patrimônios, tem dificuldade de entender que Jesus é Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus falou: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o quê? O seu coração. Quem está preso ao capital, ao dinheiro, tem dificuldade de entender que Jesus é Deus. Quem vive uma vida promíscua, de prostituição, de mentira, tem dificuldade de entender que Jesus é Deus. Pastor, e quem andou com Jesus? E quem anda com Jesus nos dias de hoje, tem dificuldade de entender que Jesus é Deus? Tem. Porque em algum momento a intencionalidade vai roubar a nossa fé de nós. E o grande perigo é exatamente a nossa intencionalidade. O grande perigo é a gente achar que o nosso relacionamento com Deus deve ser uma troca, uma barganha. E às vezes Jesus está manifestando a glória dele no nosso meio, mas a gente não percebe. Diga para a pessoa que está do teu lado: fique atento. Diga para ele: o tempo todo Deus está agindo. Diga para ele: o tempo todo Ele está trabalhando. Diga para ele: o tempo todo Ele está fazendo milagres. Agora diga para ele: creia nisso em nome de Jesus. Jesus, ele estava para ir para a cruz, gente. E aí ele reúne os seus discípulos, os 12, e começa a dizer: olha, eu estou indo para a cruz, é assim que tem que se cumprir.
E eu vou me despedindo de vocês. Essas palavras encontram-se no Evangelho de João, capítulo 14. E Jesus diz: olha, eu vou me despedindo de vocês, porque eu vou para a cruz, eu vou para junto do Pai. E eles não estavam compreendendo esse plano de Deus. Daí, um dos caras que compunham o grupo dos 12 de Jesus, chamado Filipe, chega para Jesus, capítulo 14 do Evangelho de João, verso 8 e 9. Ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Conhece alguém que já fez isso? Falar: Jesus, eu preciso ver o Pai, eu estou confuso, eu não sei o que é, quem é quem. Isso é tão perigoso que existe uma doutrina herética chamada docetismo, que dominava a época do apóstolo Paulo e os demais, que dizia que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Já ouviu isso por aí? Isso é um engano. Jesus sempre foi e sempre será 100% Deus e 100% homem. E aí Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Evangelho de João, capítulo 14, verso 8 e 9. Aí Jesus chega e diz assim: Filipe, há tanto tempo estou com vocês, e tu me pedes: mostra-me o Pai, e isso te bastará. Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Aleluia. Talvez Deus esteja falando isso com você agora. Ei, filho, filha, quem me vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, veja a glória do Pai em mim. Quando nós olhamos para Jesus e temos fé de que Ele é o Messias que ressuscitou, nós não temos dificuldade de perceber que de fato Ele é Deus. Não temos. Aí dali para frente Jesus começa a dizer: você crê, ou seja, você tem fé de que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você crê, Filipe, que as obras que eu faço são as obras do Pai? E aí, sabe como é que Jesus termina isso tudo? Jesus termina dizendo assim: aquele que crê em mim, não somente fará as obras que eu faço, mas as fará maiores ainda. Sabe de quem ele está falando? Sabe de quem ele está falando? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você sabe de quem Jesus está falando? Agora dá uma olhada de fé para esse abençoado, abençoada que está do teu lado aí. Dá uma olhada de fé, faz aquele olhar assim, ó, olho de Mônica. Sabe aquele olho de Mônica? Aquele olho grande. Aí diz para essa pessoa: é de você mesmo que ele está falando. É isso. É isso. Jesus estava falando que o Evangelho da graça de Deus, quando chegasse até nós, levaria cada um de nós que estamos comprometidos com a propagação, a pregação desse Evangelho, a fazer obras muito maiores do que ele fez. Por quê? Porque Jesus estava com a sua vida física presa a um espaço de tempo, até a crucificação. Mas hoje, o que tem acontecido comigo e com você? Nós temos recebido dele esse comissionamento: vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus deve estar falando isso de um bispo. Jesus deve estar falando isso de um apóstolo. Jesus deve estar falando do pastor. Jesus deve estar falando de uma missionária. Não, ele está falando de cada um de nós. Cada um de nós tem essa responsabilidade de exercer a grande comissão e levar o Evangelho a toda
criatura. Pastor, como é que isso pode acontecer na minha vida? Pelo conhecimento de Deus. Diga, conhecimento de Deus. Diga, eu preciso conhecer mais de Deus. Diga, eu preciso me relacionar profundamente com Deus. Sabe o que o profeta Isaías disse? Capítulo 1 do livro do profeta Isaías, verso 3. Ele disse, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel, o meu povo, não tem conhecimento. Pastor, como é que o conhecimento de Deus vem? Pelo arrependimento. Enquanto não há arrependimento, não há conhecimento de Deus. Você pode ter fé, mas se não houver arrependimento, não tem conhecimento de Deus. Fé mais arrependimento gera conversão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados, apagados os vossos pecados. Fé gerada no meu coração faz com que eu creia, né? Fé, eu crio. E aí eu confesso com a minha boca, eu me arrependo das obras pecaminosas que fiz no passado. Arrependei-vos do pecado. E aí eu quero te dizer que a gente só realmente permite que isso aconteça na realidade na nossa vida quando a gente compreende que Jesus foi homem e viveu sem pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ou que não cometeu pecado, Ele, Deus, o fez justiça por nós, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é interessante a gente entender que Jesus, ele viveu aqui como todos nós, porém sem pecado. E aí é que quando a gente olha para Jesus desse jeito, a gente consegue entender que, além de fé em Jesus como o Messias que ressuscitou, além de arrependimento dos pecados, porque sem arrependimento não há como conhecer melhor a Deus, não há como conhecer profundamente a Deus. Aí é necessário também o quê? Para que de fato aconteça tempo de alegria na nossa vida, receber o Espírito Santo. Por que as pessoas não têm recebido o Espírito Santo? A igreja Adã é a maior loucura. Sabe por que a igreja Adã é a maior loucura? A gente viu ontem aqui o maior Pentecoste. Gente dá cambalhota, gente rola, gente se ajoelha, gente deita no chão, gente pula. Ontem quase que eu bati com a cabeça nesse teto. É sinal de que a gente tem que ir para uma igreja mais alta no teto, né? Mas é interessante a gente perceber, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham sobre vocês tempo de alegria, pela presença do Senhor. Sabe, o tempo de alegria é para agora. O tempo de alegria, gente, é para a gente estar celebrando o tempo todo. O tempo de alegria é para o Espírito Santo ter liberdade para se manifestar na nossa vida. Sabe de uma coisa? A Bíblia fala que um apresenta hino, outro apresenta profecia, outro apresenta salmo, outro apresenta cântico espiritual, mas tudo isso é para quê? Para a glória de Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos de fato o tempo de alegria, a comunhão, a unidade, a doutrina bíblica, nós não abrimos mão nessa igreja de pregar a verdadeira palavra de Deus. Alguém pode pregar filosofia por aí, alguém pode pregar algumas metodologias, mas aqui nós estamos aliançados, comprometidos com a pregação do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, verso 24, o apóstolo Paulo disse: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que venha eu cumprir a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho da graça de Deus. É isso que a gente quer. A gente na igreja Adã não quer outra coisa senão pregar o Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Será que você pode dar um forte aplauso a Jesus?
Receber o Espírito Santo é que cria em nós a probabilidade de ver os milagres acontecendo. Talvez você tenha passado por muitas decepções. Talvez você tenha sido ferido na alma. Talvez você tenha tido projetos que foram frustrados. Talvez você tenha tido sonhos que te foram roubados. Mas quando nós temos o Espírito Santo, é gerado na nossa vida uma expectativa de que, ainda que tudo esteja denunciando que as coisas não estão bem, nós acreditamos firmemente de que Deus realizará o milagre, trazendo à nossa vida a experiência, a expectativa de que tudo já deu certo. Aleluia! Aleluia! Sabe? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não tem nada, mas a nossa fé diz: nós temos tudo. Às vezes a gente tem bem pouquinho na nossa mão, mas a gente olha para aquilo que parece tão pouco e a gente dá graças e a gente diz: vai haver um milagre. A Bíblia fala em João capítulo 6, que Jesus tinha pregado para uma multidão, e aí ele entra num barco, chama os discípulos entram com ele, eles singram as águas do mar da Galileia, vão lá para outra margem, e o povo, já era tarde, a noite já estava caindo, e o povo vai margeando o mar da Galileia, e lá do outro lado, quando Jesus chega com o barco, e os discípulos, lá estava todo o povo sentado no gramado. E aí, os discípulos dizem: Senhor, está aí uma multidão, e a gente está preocupado, porque a noite está chegando, está tudo fechado, o que a gente faz? E aí Jesus diz: vocês têm alguma coisa para alimentar essas pessoas? A Bíblia diz lá uma coisa interessante: Jesus sabia que não tinha, mas ele fez isso para provar a fé deles. E aí, Filipe, o mesmo que disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Senhor, o dia está adiantado, a noite é chegada, despede essas pessoas. Senhor, nós não temos nada senão 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos que estão na mão de um menino que está aqui no meio do povo. E ele diz assim: mas o que é isso para alimentar essa tão grande multidão? E ele ainda diz: seriam necessários 200 denários para comprar pão para alimentar essa multidão. Sabe o que Jesus fez? Pegou aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos e deu graças. Deixa eu te dar um ouro. Aprende a dar graças pelo pouco que você tem nas mãos, porque esse pouco apresentado a Deus com ações de graças se tornará muito. Tem tão pouco. Pastor, o meu projeto profissional é tão pequeno. Pastor, o dinheiro que eu tenho na conta bancária é tão pouco. Pastor, minha casa é tão pequena. A minha família é tão pequena. Sabe, eu tenho ouro para te dar. Uma boa notícia. Deus é Deus de milagre. É Deus que faz do nada o tudo. É Deus que diz assim: não há impossibilidades para mim.
A Bíblia diz que Jesus deu graças e repartiu entre as pessoas. E a Bíblia diz que toda aquela multidão que era contada na época, 5.000 homens foram saciados da sua fome. Eu quero te dizer, meu irmão, e eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida: a sua necessidade é suprida pelo Senhor. Aleluia! E aí, a Bíblia diz que Jesus ainda mandou recolher 12 cestos cheios dos pães que sobraram. Eu declaro que aquele teu projeto vai vingar, de que tudo o que você sonha vai acontecer para a glória de Jesus. Eu declaro que aonde você puser as mãos vai prosperar para a glória do nome de Jesus. E eu declaro que você vai ver essa multiplicação acontecendo. E eu declaro que assim como Jesus ordenou que recolhessem 12 cestos cheios de pães, eu declaro que você terá autossuficiência. Eu declaro que nunca mais faltará nada à sua vida, porque é chegado na vida do povo de Deus o tempo de alegria. Será que você pode dar um aplauso a Ele? Será que você pode dizer: Jesus? Diga bem forte: Jesus, eu te amo. Diga: eu te adoro. E eu recebo a tua promessa de tempo de alegria para a minha vida. Diga: eu já creio que um grande milagre está acontecendo agora, e o teu nome será glorificado entre todas as nações da terra. Aplauda Ele, Jesus. Fique de pé, por favor. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi composto, escrito por Lucas, provavelmente a partir do ano 30 da era cristã, o ano 30 DC. No ano 30, foi exatamente o ano em que Jesus foi crucificado. E ele foi escrito pela experiência de Lucas, provavelmente até o tempo em que o apóstolo Paulo foi solto da prisão em Roma, no ano 60 depois de Cristo. E esse livro de Atos dos Apóstolos, ele contém expressões de encorajamento para a vida de todos nós, até mesmo nos dias de hoje. Estas palavras, essas experiências, esses testemunhos pessoais que estão contidos no livro de Atos dos Apóstolos, são verdadeiros encorajamentos para que a gente possa continuar seguindo em frente. E eu quero te dizer, esse livro não termina. Esse livro continua sendo escrito. Agora não pela pena de Lucas, o médico amado e historiador, mas pelo testemunho de todo o povo de Deus que ama Jesus e serve ao Senhor Jesus nos dias de hoje. Deus está falando que eu e você estamos escrevendo esse livro. Pastor, eu estou aqui já há um tempo. Ouvi essa palavra. Eu sei, essa palavra é para mim. Deus está falando comigo. Eu compreendi o plano da salvação. Eu compreendi que eu preciso viver constantemente esse tempo de alegria, pela presença do Senhor. E você veio aqui e você diz: Deus, eu quero sentir mais e mais essa presença. Eu quero viver esse tempo de alegria o tempo todo. Eu quero ser curado ou curada das minhas mazelas, das minhas depressões, das minhas mágoas, dos meus traumas, dos meus medos, da minha ansiedade, da minha angústia.
Eu quero viver tempo de alegria. Sabe, eu não vou prometer que nunca mais você vai ter problemas. Não é isso. Mas eu quero declarar aqui que experimentando o tempo de alegria, você vai superar todos os problemas. Porque nada nem ninguém roubará essa alegria da presença do Senhor na sua vida. Declaro que você permanecerá assim até que Ele volte, até que Ele venha nos buscar. Pastor, eu estou vivendo um tempo de crise. Eu declaro que você vai sair dessa crise. Pastor, eu estou vivendo dificuldade no meu casamento. Eu declaro que o seu casamento é abençoado pelo Senhor. Pastor, eu tenho tido e vivido experiências difíceis no relacionamento com os meus filhos. Eu declaro que haverá harmonia no relacionamento seu com seu filho. Eu quero declarar que cada uma das pessoas que está nesse santuário será, de fato, pessoa mais bem-sucedida nos próximos 10 anos da cidade de Brasília. Eu quero saber se há alguém em nosso meio hoje, alguém que está entre nós, que diz, essa palavra é para mim. Alguém que hoje toma a decisão e diz, olha, eu não quero continuar do jeito que eu estou. Eu quero agora, nesse momento, tomar a atitude mais sensata da minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero dizer, se você está aqui, venha e receba Jesus. Se você estiver aqui, você quiser receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dar um tempo para, se assim desejar, você sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós vamos orar com você. Alguém, se houver alguém, saia do seu lugar em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Venha, venha e receba Jesus. Venha e receba Jesus. Deus te abençoe. Venha e receba Jesus. Venha e receba Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Venha e receba Jesus. Venha e receba Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Venha, venha, venha e receba Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Venha, venha, venha e receba Jesus. Venha, venha e receba Jesus. O Ministério de Louvor vai cantar, vai entoar esse cântico. Eu quero convidar o pastor Freire a vir à frente aqui para fazer a sua oração. Aleluia. Vocês que vieram à frente, eu quero dizer a vocês, vocês que vieram, vocês que atenderam a esse chamado, eu quero dizer que a atitude de vocês promove e provoca uma ação poderosa de Deus na vida de cada um. Nunca mais a vida de vocês será a mesma. Está sendo inaugurado agora na vida de vocês o tempo da alegria, o tempo da bênção pela presença do Senhor, o tempo de alívio, o tempo de refrigério. O Espírito do Senhor está soprando sobre a vida de vocês, e mais, lá no trono de glória, diante do Deus eterno, El Shaddai Todo-Poderoso, o nome de vocês está sendo escrito no livro da vida. Aleluia.